Fala pessoal! E aí, como é que vocês estão? Estão estudando ou estão enrolando? Não deixe para depois, estudem que o concurso já está aí, tá? E hoje aqui a gente vai entrar na nossa segunda aula de hardware e software. Se você não assistiu minha primeira aula, vá lá e assista, porque eu dividi hardware e software em duas partes para ficar tranquilo para você aprender, tá bom? Então, pessoal, vamos iniciar agora aqui essa segunda e última parte com o professor Luiz Felipe, do professor de informática. E lembrando que a gente sempre vai estar abordando aqui noções de informática para o teu concurso da Polícia Militar, tá certo? E já começando aqui, a gente já inicia em memórias, pessoal. Olha lá, ó. As memórias são dispositivos que armazenam temporária ou permanentemente informações. Entre as memórias, a gente tem as duas que pode se destacar, que é a memória RAM, certo? Memória RAM, que é memória de acesso aleatório, certo? Que está aqui na imagem, como vocês podem observar, ok? E ó, memória de acesso aleatório, que é o quê? Permite a leitura e a escrita de arquivos em curto prazo, certo? Ó, funciona enquanto o computador estiver ligado, ok? Aí você está me assistindo agora, para que a gente tenha um maior engajamento, uma maior interação, eu vou pedir para que você me diga qual é a memória não volátil e qual é a memória volátil. Uma quando eu perco energia, eu perco as informações, a outra quando eu perco energia, eu não perco as informações, tá certo? Ó, memória volátil, quando desligado o computador, o seu conteúdo será apagado, beleza? Você já viu aí, mas olha, eu quero que você deixe aí sua mensagem para que eu possa te ajudar, tá certo? E memória principal, pessoal, que os programas para serem executados deverão ser carregados nela. Ou seja, se cair lá na questão perguntando qual é a memória principal é a memória RAM, porque todos os programas para serem executados, o que deverão ser carregados nela. Na minha última aula aqui de hardware, você observa que eu falo sobre registradores. Dê uma olhada lá que isso é muito importante também, tá? E uma dica aqui, ó, caso a memória RAM acabe, ou seja, caso você tente carregar mais dados na memória RAM do que ela comporta, o processador ele transfere aquele conteúdo atual da memória RAM para um arquivo no disco rígido, tá, pessoal? Lá no HD, chamado de arquivo de troca, liberando espaço na memória RAM. Isso vai ficar mais lento, claro, né? O conteúdo do arquivo de troca é colocado de volta na RAM quando for solicitado algum dado que esteja armazenado. Esse recurso é conhecido como a memória virtual. Ou seja, minha memória virtual, pessoal, o que acontece? Ela vai ser utilizada, eu abri um monte de coisa lá, um monte de aplicativo que não cabe na memória RAM, que ela é limitado por causa lá que eu tenho uma memória de 2 GB, por exemplo. Aquilo que você não está usando na hora, ele vai lá, vai jogar lá para o teu HD, certo? Só que fica um pouco mais lento. E aquilo que você está executando no momento, como essa aula aqui vai estar lá no registrador, e muita coisa vai estar na RAM. Se você precisar daquilo que está no HD, ele transfere de volta para RAM. Tá certo? Aí, o que eu recomendo? Se isso acontecer, vai lá e troca a tua memória. Aumenta a tua memória. Expande a tua memória porque está precisando, tá? Vamos lá. Ó. Memória virtual é o espaço reservado pelo sistema operacional no disco rígido, no HD, que serve como memória auxiliar à memória RAM, tá? Quando esta necessitar de mais espaço de armazenamento, ok? Tipos de memória, nós temos a SD, SD-RAM, que taxa de dados única, realiza apenas uma leitura por ciclo. Nós temos a DDR, que é a mais utilizada aí, tá? Se cair alguma questão perguntando, é a DDR, que é a mais utilizada, que é duplo fluxo de dados, certo? Com botão entre parênteses ali atuais. Realiza 2 leituras por ciclo, certo? E a memória cache, que é a memória do tipo RAM estática, certo? Acelera o desempenho de processamento, pois está localizada no processador, beleza? Ela possibilita que o processador trabalhe com toda a capacidade e tenha o mínimo de tempo ocioso possível, ou seja, para que ele fique ali trabalhando o tempo todo, executando isso, sempre lembrando que é para a melhora do desempenho do teu computador, para que seja mais rápido, mais veloz, para aquilo que quando você está usando, quando nós usuários estamos usando, nós não sermos interferidos quanto a isso aí, de questão de desempenho da máquina, tá? A memória ROM, que é a memória somente de leitura, pessoal. Olha, utilizada para leitura, pois nela
estão gravadas as características do computador. O software que vem gravado pelo fabricante se chama de firmware. Dentro desta memória, basicamente, olha só, a BIOS, certo? Que é o sistema básico de entrada e saída, que ó, ensina o processador a trabalhar com os periféricos mais básicos do sistema, tais como os circuitos de apoio, a unidade de disquete e o vídeo em modo que? Modo texto. Então, a BIOS aqui você já sabe como é que é, elas trabalham junto com a memória ROM. Memória ROM, vou dizer aqui para vocês, que é aquela que quando eu perco a energia, né, eu não perco as informações, né? Então, você já deixou sua mensagem antes, lá quando eu pedi, agora eu estou explicando para você para que facilite, tá certo? Então, vamos mais para frente aqui, nós temos o post, que é o que? O autoteste ao ligar. O que é isso? Quando você liga o computador, não fica aquela letrinha passando rápido para ligar? Pronto, é chamado de post, que é o autoteste que ele faz ao ligar, né? Aqui, ó, um autoteste, sempre que ligamos o computador, ele é feito, certo? Por exemplo, ao ligarmos o micro, verificamos que é feito um teste de memória, vídeo, teclado e posteriormente o carregamento do sistema operacional. E aqui nós identificamos se existe algum problema nesse autoteste, o computador ele vai apitar, ele vai dar algum barulho aí, algum problema, ou simplesmente vai reiniciar. Aí você sabe que está com algum problema, porque ele já de início faz esse teste rápido, tá? Temos o setup, que é a configuração, né, programa de configuração de hardware do microcomputador. Normalmente chama-se esse programa apertando um conjunto de teclas durante o processamento do post. O que é isso? Quando está aquele autoteste acontecendo, a gente às vezes bota um conjunto de teclas ou uma tecla só, que é onde a gente vai para essa parte de configuração, onde lá a gente troca, por exemplo, a hora do computador, né, se estiver dando um problema, a gente consegue trocar lá onde está. Galera, tipo, se eu quiser iniciar lá formatar o computador e quiser que o computador inicie agora com o pendrive que eu coloquei ou com HD externo, eu vou lá onde eu troco para a inicialização dele, ou seja, ele lê o HD, não é isso? Então eu posso trocar para que ele leia, vamos para um pendrive, né? Esse processo quando a gente formata, a gente faz isso, a gente vai lá e troca, né? Então lá no setup, a configuração, você pode fazer várias coisas lá no computador, várias mudanças, tá certo? Ou simplesmente fazer nada que ele vai funcionar corretamente, tá? Nós temos o semicondutor óxido metálico complementar, que é o CMOS, que é a memória volátil, tá, pessoal? Armazena as configurações no setup, certo? Mantém atualizado o relógio e o calendário do sistema, certo? Como falei agora há pouco. Quando a bateria perde total ou parte de sua energia, a CMOS perde suas informações voltando à sua configuração de fábrica. Ou seja, tá vendo aqui? É igual bateria de relógio, de alguns relógios, né? O que vocês observam aqui é que, ó, como ele diz, olha, se tem perda total ou parcial, vamos dizer assim, de energia, a tua hora sempre vai ficar desatualizada, o calendário sempre vai desatualizar. Aí você vai lá em configuração e vai atualizar, vai pedir para reiniciar, aí você vai ver que ele funcionou, né? Mas quando ele perder energia, né? Olha lá, ó, memória volátil, né? Quando desligar o computador, o que vai acontecer? Já era, ele não vai armazenar. O que você precisa fazer? Você precisa trocar, tá bom? Outros equipamentos utilizados com o computador, que são os adaptadores de vídeo, certo? Nós temos conectores VGA, HDMI e DVI, placa de vídeo ou aceleradora gráfica, componente que envia imagens para o monitor, certo? Normalmente possui memória própria, pessoal, com capacidade medidas em megabytes, tá? Nos computadores de baixo custo, as placas de vídeo normalmente já são incorporados à placa-mãe, ou seja, on-board, eles já são acoplados, já são integrados, certo? Olha aí, ó, vocês podem ver duas imagenzinhas aí como exemplo, tá? Adaptador placa de rede, o conector RJ45, responsável pela comunicação entre dois ou mais computadores em rede, tá? O adaptador ali em cima, ó, vocês observam, tá certo? O adaptador de fax modem, conector RJ11, permite a comunicação entre computadores via linha telefônica, tá? Realiza o processo de conversão de sinais digitais em analógico e vice-versa, modulo e demodula, isso aqui a gente utiliza através do modem, tá bom? Certo? E aqui a gente aquele cabo de internet, geralmente azul aí, que a gente conecta, tá bom? Então, pessoal, vocês já entenderam aqui, vamos para frente e falar aí sobre as impressoras ou plotter, que utilizam o conector USB, paralela ou serial.
Dispositivo de saída, ou seja, periférico de saída, capaz de converter em papel as imagens e textos que são captados pelo computador. Elas podem ser matricial. Como é que funciona? Ó? Funciona com cabeçote composto de várias agulhas enfileiradas que, a cada vez que atingem a fita, imprimem pontos de tinta no papel. Tem menor resolução, são mais lentas e muito barulhentas, tá? Porém, mais baratas e as únicas que imprimem formulários contínuos ou carbono. Geralmente, escritório de contabilidade utiliza, tá? Para poder imprimir aí contra-cheque e tal, certo? Utilizo muito, mas quem trabalha próximo sabe o que eu estou dizendo, é muito barulhenta e ensurdecedor, é bem chatinho, tá certo? E aqui nós temos a jato de tinta, que é o que, ó? Dispara um jato de tinta no papel para fazer a impressão, certo? Costuma ter uma qualidade e rapidez de impressão superior à que eu falei agora, que são as matriciais, certo? E outro ponto forte delas é que serem muito silenciosas e imprimem cores, e estas impressoras utilizam cartucho com as tintas, ou seja, dentro dos cartuchos tem tinta, tá certo? As laser ou de páginas, que são assim chamadas por serem uma espécie de laser para desenhar os gráficos e caracteres, porém antes monta uma página para depois imprimir, certo? Libera os pequenos pontos de tinta em um cilindro no qual é passado o papel que é queimado, tá? Fixando melhor a tinta e utiliza toner. Você vai colocar aí no Google para você saber o que é toner. Bem grandão assim, tá? Dê uma olhada como é que é. E seu trabalho é mais perfeito, são mais silenciosas, mais rápidas, porém um preço um pouco mais elevado. Agora, pessoal, preço um pouco mais elevado, quando você compra, você precisa trocar. A gente tem muitas empresas, como aqui no IPM, né? A gente aluga e tal, às vezes fica em conta, isso fica uma dica aí, professor Luiz Felipe, para você, tá certo? Olha a carinha delas, aqui eu tenho a matricial, aqui eu tenho laser ou de páginas e aqui eu tenho a jato de tinta, tá certo? Aí você tem que entender, eu não falei que é dispositivo de entrada, né? Periféricos, né? Aqui vocês observam que a matricial, ela é só de saída, a laser, ela é só de saída e a jato de tinta, ela é só de saída. Então, não é de entrada, tá certo, pessoal? Se for de entrada e saída, são as multifuncionais, tá certo? Então, não confunda isso daí, ok? Ó, a velocidade de impressão. A velocidade de impressão pode ser medida em CPS, que são o quê? Caracteres por segundo, ou por ppm, que são páginas por minuto, ok? Resolução de impressão. Característica que permite definir a qualidade de impressão e também comparar os vários modelos de impressora, exemplo 300 dpi, que são pontos por polegadas. Vamos mais para frente. Plotter, geralmente utilizando em gráfica, a impressora destinada a imprimir desenhos em grandes dimensões com elevada qualidade e rigor, como por exemplo mapas cartográficos, projeto de engenharia e grafismo, ok? E o scanner, né, scanner, que permite a digitalização de fotos, gravuras e textos. Os dados são transmitidos ao computador por meio de quê? De refletância de luz, pessoal. E convertido de sinais analógicos para digitais. Aí aqui eu pergunto, um scanner é um dispositivo de entrada ou saída? É um periférico de entrada ou saída? Ele é um periférico de quê? De entrada, porque você não está colocando a foto, não está indo para o computador, então é um dispositivo de entrada. Então, cuidado nisso daí, preste atenção nisso daí para não estar confundindo, tá? O estabilizador, que é o equipamento utilizado para proteger o computador contra eventuais danos causados por picos de energia. Vou falar um pouco também na minha aula de segurança sobre, tá? Também vou falar sobre o no break, que é o transferidor de energia, tá? Impede que o computador desligue quando acaba a energia, permanece transferindo energia durante o tempo que está programado para o fornecimento à autonomia. Então, o tempo programado depende do fabricante, depende de qual no break aí você adquirir. Tá? Monitor de vídeo, que é qual o principal dispositivo de saída do computador? É o monitor, certo? Monitor de vídeo, cuja função é transmitir informações ao usuário do computador através de quê? Através de imagem. Nós temos o CRT, que é igual a figura ao lado, que é o monitor de tubo, tá? Temos o LCD, tá certo? E as unidades de armazenamento. Vamos entrar agora para esse assunto aqui que diz o seguinte, ó, os dados são enviados para a memória do computador pelo dispositivo de entrada para serem processados mediante instruções
estabelecidas. Mas as informações contidas na memória são rapidamente repassadas para os dispositivos de saída ou ficam residentes enquanto o computador estiver o quê? Estiver ligado. Disco rígido do HD, nós temos ele IDE, nós temos o PATA, tá? E também hoje a gente tem o SSD, tá certo? Mais utilizado, bem mais rápido, tá bom? Mas aí a gente não... Vamos ver sobre ele um pouco mais à frente, para ver se realmente vai estar aí no teu edital. Tendo a gente dar uma atualizada, tá? O PATA faz transferência de dados de forma paralela, ou seja, transmite vários bits por segundo, como se estes estivessem lado a lado. Aqui a imagem aqui de HD. Tá? O SATA 1, a transmissão é em série, tal como se cada bit estivesse um atrás do outro, certo? Como se fosse uma fila mesmo. O 2, taxa máxima de transferência de dados de 300 MB por segundo, ou seja, 2, GB por segundo, o dobro do SATA 1, certo? Padrão mais utilizados em computadores pessoais, tá? Se eu não me engano, eu coloquei aqui sobre o SSD sim, tá? Ó, normalmente utilizado em normalmente utilizado em computadores de grande porte, ou seja, em servidores, tá? E, ó, coloquei sim. O SSD, padrão mais novo de HDs aí do mercado, tá? Em relação ao SATA 2, o SSD é mais rápido e mais caro e geralmente não passa de 1 TB e utiliza os mesmos conectores do HD SATA. O ruim dele é que ele é limitado quanto ao espaço, mas aí já isso vai estar sendo resolvido, tá? Eu tenho aqui a carinha dele, tá? É em memória flash, tá certo? A gente tem outros tipos de armazenamento, como vocês podem observar aí, ó, disquete, CD, DVD, Blu-ray, CD, enfim. Dê uma olhada nisso daí, mostra também a questão da capacidade de cada um, ok? E o sistema de arquivos, pessoal? O que é sistema de arquivos? Permite ao usuário escolher qual será a forma de organização dos arquivos que será aplicada à unidade de armazenamento no disco rígido em ambientes ou Windows, ok? FAT ou FAT32, que é um tipo de sistema aí de arquivos que são sistemas mais velozes em comparação ao NTFS, tá? Porém não possui recursos de segurança. O tamanho máximo de arquivos é de quê? De 4 GB, ok? E o NTFS, que é o quê? É o sistema de arquivos que possui maior recurso de segurança, é o que a gente utiliza aí no sistema operacional do Windows, tá? De dados, e praticamente inexiste desperdício de espaço. E é o sistema de arquivos utilizado no HD, onde o Windows é instalado, ok? O Linux utiliza sistema de arquivos diferente do Windows, mas usado no Linux são XT2, XT3, até o Resave FS, ok? E aí eu queria falar sobre os periféricos de entrada que você já aprendeu aí sobre eles, né? Mas vamos lá rapidinho. São chamados de periféricos de entrada os dispositivos utilizados para ativar comandos ou inserir dados a serem processados pelo computador, como por exemplo, teclado, mouse, joystick, caneta ótica, scanner, enfim, certo? São os dispositivos de entrada, ok? Os periféricos de entrada, e agora a gente vai falar dos periféricos de saída, dispositivos de saída. São periféricos de saída os dispositivos utilizados para exibir, armazenar ou enviar dados já processados pelo computador, como por exemplo, impressora, monitor, caixa de som, daí você já aprendeu, né? Dica, olha lá uma dica para vocês. Existem periféricos que são tanto de entrada quanto de saída. Olha lá, exemplo, os drives de disquete, gravadora, pendrive, HD, monitores que possuem recurso de toque, ou seja, touchscreen, e os equipamentos multifuncionais, como as impressoras multifuncionais que eu falei aqui há pouco, ok? A gente tem um notebook, tá, pessoal? Aqui que a gente vai falar um pouco aí sobre o notebook, onde a gente observa que eu também enumerei, a gente tem teclado, enfim, disco rígido, né? Ele tem a mesma função do teu computador de mesa, tá certo? E aí, ó, mesmo componentes de um modelo desktop, igualzinho, porém a integração entre eles é maior. Por quê? Porque eles estão mais próximos, né? Os componentes geralmente são integrados na placa-mãe no formato on-board. Ou seja, pessoal, os notebooks geralmente eles já vêm com tudo integrado, eles já vêm com tudo on-board, tá? Difícil aí você conseguir. Claro que consegue, tá expandindo, tá? Mas a grande maioria já vem com tudo integrado, tá? Podem possuir bateria de longa duração, drive óptico, porta de conexão USB, aí depende da funcionalidade daquele teu notebook, tá certo? Cada fabricante tem a sua linha de notebooks, como a Dell tem o Spiro, enfim. Coloquei aqui uma forma de curiosidade para vocês, tá? Nós temos o tablet também, que tem
parecido a algumas funções, porém bem limitado, tá certo? Ó, são computadores completos com recursos específicos, conexão 3G, expansão de memória com memory card, teclado virtual, câmera fotográfica, câmera de videoconferência, sensor de luminosidade, etc. Aqui também, como curiosidade, a Apple tem seu próprio modelo, enfim, ok? Indo para frente aqui, pessoal, eu coloquei aqui uma tabela com os componentes, a descrição e a comparação entre um computador de mesa, um notebook ali e um tablet, tá? Como vocês observam que o processador, que é a descrição que eu coloquei, que é o cérebro do computador, né? A gente tem ali os modelos de Intel AMD, tanto para computador de mesa como para notebook, tá? Vindo aqui para a minha memória RAM, que é a minha memória principal, ali eu tenho ó, as funcionalidades dela, tipo os limites dela, ok? Tenho aqui, ó, vamos lá, armazenamento, monitor, enfim. E no próximo também tenho aqui componente, conexão. Dê uma olhada, isso aqui foi para ajudar vocês para fechar essa aula de hoje. Tá bom, pessoal? E com isso, nós encerramos aí a segunda parte última de hardware e software, certo? Espero que você tenha aprendido. Se ficou com alguma dúvida, deixa a tua mensagem que eu estou aqui para te ajudar. E me acompanha aí que a gente vai ter várias aulas sobre todos esses assuntos. Vamos mergulhar, aprofundar mesmo em cada assunto desse de informática que cai para o concurso. Mas lembrando que a tua aula, né, para o teu concurso que você vai fazer para a Polícia Militar, é noções de informática, é bem tranquilo, é bem leve, mas o interessante é que a gente vai ter em outras aulas aí é responder questão, a gente vai responder também questão para a gente fechar esse conteúdo aí para a Polícia Militar de Alagoas e que você seja o próximo policial militar aí da gloriosa PM. Muito obrigado a todos pela companhia e até a próxima. Fiquem com Deus.